O Word é uma ferramenta que foi criada pela Microsoft para processar textos, ou seja, ela pode abrir, criar, escrever e ler documentos digitais. Com ela a gente é capaz de editar esses arquivos e depois a gente pode salvar eles. Assim a gente consegue continuar um trabalho, por exemplo. E falando agora das vantagens que a ferramenta traz pra gente, isso a gente tem várias. Para listar elas eu vou começar por poder ler uma infinidade de conteúdo digital no conforto do seu próprio computador, ao invés de ficar carregando por aí arquivos físicos. O Word nos traz essa possibilidade porque ele pode ler arquivos digitais. Poder editar textos seus e de outras pessoas com uma grande facilidade, tornando muito mais livre a vida do escritor. E com só alguns cliques a gente pode inserir imagens, tabelas e um monte de outras coisas dentro dos nossos arquivos com muita facilidade. Poder enviar e guardar arquivos com a ajuda da internet, agilizando e tornando muito mais prático o manejo das informações. E pelo seu grande uso no mercado, atualmente é praticamente um requisito básico para qualquer profissional. Quando a gente abre o Word, a interface que a gente vê é essa daqui. Para começar, vamos selecionar o tipo de documento que a gente vai editar. O Word já dá uma série de opções pré-definidas. Vamos selecionar a opção Documento em Branco, que é a mais básica, e daí ir para a real interface do Word. A interface do Word é dividida em 3 partes. A parte de cima, que é o menu de opções, que é essa parte aqui. A parte do meio, que é o documento em edição, esse é o documento que a gente está editando nesse exato momento. E a barra de status, que é essa barra aqui embaixo, que mostra uma série de informações a respeito do documento que a gente está editando, bem como permite a gente dar zoom e tirar zoom desse documento. Mais pra frente a gente vai usar especificamente cada uma delas e entender o que cada uma delas faz, começando pelo menu de opções. Então vamos lá. O menu de opções é onde ficam os recursos de edição do nosso documento. Ele é dividido em várias abas que separam esses recursos por categoria, sendo estas abas Arquivo, que traz todas as opções relacionadas à interação do Word com os arquivos digitais. Abrir um arquivo que já está no computador, salvar um arquivo que a gente está editando no computador para que a gente possa editar depois, imprimir, compartilhar. Essas são algumas opções básicas da aba Arquivo. Página Inicial é a aba que traz uma série de recursos básicos para a edição do arquivo atual. Ou seja, é uma aba que traz uma série de recursos que a Microsoft considera que são prioritários para a edição de um arquivo qualquer. Temos também a aba Inserir, que nos permite adicionar uma série de componentes ao nosso documento, como tabelas e imagens, por exemplo. Temos a aba Design, que nos oferece uma série de opções para fontes e cores que serão usados no nosso arquivo. A aba Layout, que tem opções de edição de espaçamento de texto e orientação de texto. Isso facilita a nossa vida na hora de criar margens, por exemplo, ou espaçamento dos parágrafos. A aba de Referências, para inserção de notas. A aba Correspondências, para criação de malas diretas. A aba Revisão, para adição de comentários, pode ser usado, por exemplo, por um professor para corrigir um texto. Por último, a aba Exibir, que muda a forma como interagimos com o documento, para que, por exemplo, se a gente quiser só ler o documento, a gente possa mudar para uma visão mais confortável para a leitura. O documento em edição, essa parte aqui do meio, é o nosso arquivo aberto. É aqui que a gente vai ver o resultado final do nosso trabalho e é ele quem será mostrado quando formos imprimir o nosso documento. É nesse campo que a gente tem a possibilidade de digitar e remover textos do nosso documento, bem como selecionar eles, arrastar eles, deletar eles, e é nesse campo que a gente vai trabalhar durante todo o nosso curso. Barra de status. Ela mostra algumas informações básicas sobre o documento, como a quantidade de palavras, por exemplo. Na barra de status também, a gente pode dar zoom e mudar o modo de exibição do nosso documento, assim como acontece na aba Exibir, só que com menos opções, porém um pouco mais prático. E aí tá. Beleza, Simon. Aprendi um monte de coisa, mas e aí? Como é que eu uso isso tudo? Vamos lá. Vamos começar com o documento de edição. Vamos fazer algum texto nele. Vamos começar escrevendo bom dia. Para conseguir escrever aqui no nosso documento de edição, tudo que eu preciso fazer é clicar nele no local onde eu quero começar a editar. Então, para começar, a gente pode escolher o tipo de texto que a gente quer desenvolver. Mais ou menos a cara do nosso texto. A gente pode encontrar essa opção aqui na direita da página inicial, da aba página inicial, e eu vou ficar aqui com o normal. Vindo aqui para a esquerda, a gente também pode mudar a fonte do texto. Eu vou manter a fonte como Arial. Também, a gente pode mudar o tamanho do texto e também se ele vai ficar em negrito, itálico ou sublinhado. A cor também pode ser mudada e também pode ser mudada a orientação do texto como um todo, dessa forma. Podemos adicionar um cabeçalho apertando com o botão direito do mouse na parte superior do documento em edição. Aparecerá a opção cabeçalho e selecionando ela, abre-se um espaço para editar o cabeçalho, dessa forma. Para criar um rodapé, repete-se o processo, porém na parte inferior do documento. Para inserir data e hora num documento, podemos usar o recurso data e hora. Uma forma simples de localizar recursos no Word é usar a busca. Ela fica aqui em cima na parte superior direita e com ela a gente consegue buscar exatamente o que a gente precisar sem ter que procurar. Então vamos usar ela e digitar data e hora. Selecionar a primeira opção, escolher o formato e apertar OK. Agora a gente já consegue então fazer um texto com título e parágrafo. Vamos fazer isso.
Pro título, eu vou botar A Grande História. Vou centralizar ele e vou botar uma fonte maior. Para o primeiro parágrafo, eu vou voltar o alinhamento aqui para a esquerda, vou voltar para a fonte 12 e apertar a tecla Tab, que faz o parágrafo, e vou começar a digitar. Era uma vez, vírgula, uma bela história, vírgula, que de tão grandiosa chegou a ganhar uma história sobre o seu tamanho. Ponto. Depois, para salvar seu texto, você precisa vir na aba Arquivo, botão Salvar, e então definir onde no seu computador você deseja salvar o documento. Para abrir esse documento depois, basta ir no lugar dentro do computador onde você salvou ele, dar 2 cliques e o Word já vai abrir ele editado para você. Beleza, pessoal? Com essas dicas vocês já vão conseguir fazer praticamente qualquer documento básico.